Olá, amigo escritor! Seja bem-vindo ao canal Amor Entre Linhas. Sabe qual é o assunto de hoje? Tipos de prólogo. Te interessa? Então vem comigo! Então vamos para os 3 tipos de prólogos que eu achei mais interessante trazer nesse vídeo. Primeiro, o prólogo que mostra o passado. Geralmente esse prólogo ele vem para justificar o desenrolar da história, tá? Você mostra algo que aconteceu lá no passado, que pode ser anos atrás ou até séculos atrás, décadas, vai depender da sua história. O que justifica a história do seu livro, né, que está ligado a esse passado. Eu quero usar como exemplo o prólogo do meu livro A Intocável, tá? Que também tem como coautora a minha amiga e parceira Vivian Limonge. Beijo, Vivian. No prólogo desse livro, nós trabalhamos o que vai determinar todo o futuro do nosso personagem, tá? O nosso personagem é um viúvo depressivo devido a um acidente que ele causou, né? Ele estava dirigindo o carro e nesse acidente faleceu a esposa dele. Então a história começa aí, por causa do sofrimento dele, a depressão dele em relação a essa morte. E nós começamos então o prólogo mostrando justamente o momento do acidente, que acontece 3 anos antes do início da história realmente. Um segundo tipo de prólogo é quando você apresenta algo que vai acontecer no meio do livro, tá? Que pode ser o clímax da história, mas por favor, não entreguem o ouro nesse momento, tá? Você tem que instigar o leitor a ele querer ler o livro para saber o desfecho daquele acontecimento, daquela cena, tá? Então, você pode trabalhar com poucos detalhes para poder detalhar melhor no clímax da história, tá? E aí você corta naquele momento que, nossa, que você deixa aquela curiosidade, poxa, o que vai acontecer agora? Só que mesmo você cortando nesse momento, você tem que dar uma finalização para não deixar aquela coisa jogada no ar, tá? Então eu deixo como exemplo para vocês o final do prólogo do livro que eu estou trabalhando agora, nesse momento aqui, que aliás eu nem sei qual é o título do livro ainda, mas para vocês terem uma ideia. Eu jogo a cena no prólogo, tá? E na hora do desfecho eu escrevo: precisariam ser perspicazes para resolver aquela situação constrangedora sem criar novas feridas, até porque agora havia mais do que apenas 2 corações envolvidos na história, eram na verdade 6. Então eu deixo o problema que o personagem vai ter que resolver e busco, né, deixar uma curiosidade no leitor para que ele queira ler o restante da história, que eu espero que isso aconteça. O terceiro tipo de prólogo que eu quero apresentar para vocês é quando você utiliza desse espaço para dar um outro olhar para a história, tá? Isso acontece, por exemplo, quando o seu livro é escrito em primeira pessoa, então, obviamente, a visão de toda a história é só daquele personagem narrador. E aí você pode começar o prólogo colocando um outro olhar. Pode até ser o olhar do vilão, por exemplo, se isso se encaixar na sua história. Olha que legal. Desde que você deixe o seu leitor mais instigado a ler o restante do seu livro. Esses foram os prólogos que eu quis passar para vocês, dividir um pouquinho com vocês, mas existem muitos outros tipos de prólogo. E se você tem algum para compartilhar com a gente, que já usou em algum dos seus livros, deixa aqui nos comentários contando pra gente. Ah, e não esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você seja avisado de outros vídeos como esses. Um beijo e boas inspirações para vocês, porque este país precisa de escritores nacionais. Até mais!